A EAMESP desenvolveu o relatório Perfil do Profissional Metroferroviário. Este produto tem por objetivo oferecer a seus associados e ao mercado informações sobre os requisitos profissionais necessários para trabalhar no setor metroferroviário de forma efetiva e bem-sucedida. Convidamos os senhores Pedro Machado, ex-presidente e conselheiro da AEAMESP, e Miguel de Oliveira, publicitário, diretor da Diagrama Comunicação e do portal Engenharia Compartilhada, para apresentarem o relatório profissional metroferroviário da AEAMESP. Senhores, com vocês, Pedro e Miguel. Boa tarde a todos, muito boa tarde, Miguel. Boa tarde, Pedro, boa tarde a todos. É uma honra, uma satisfação poder estar aqui hoje, né, fazendo esse lançamento do relatório do perfil do profissional metroferroviário, que, aliás, né, Miguel, 2 relatórios, né, estamos lançando, 2019 2020, uma história bastante antiga, começou lá no final de 2018, quando a Diagrama, através do Miguel aí, procurou a EAMESP, eu ainda na presidência da associação, propondo aí a realização de um levantamento do perfil dos profissionais, naturalmente, né, focando bastante os engenheiros e os arquitetos, né, que atuam aí no setor de metrôs e ferrovias. E, curiosamente, esse era uma lacuna, né, de informação no nosso setor, porque mesmo as nossas entidades pares, né, não dispõem desse conjunto de informação, e aí a gente iniciou o projeto. Quero, se eu compartilho aqui com vocês a apresentação. Miguel, você está conseguindo ver aí? Sim, tá, né? Perfeitamente, Tá. Pedro. Tá ok. Então, meu áudio também tá bom, Miguel? Estou ouvindo bem? Estou te ouvindo bem e vendo bem. Ótimo. Então, lá no final de 18, a gente iniciou aí essa parceria com a Diagrama para a produção, levantamento desse perfil dos profissionais. E, bom, isso já falei, a gente sentiu essa necessidade, então foi uma coisa que veio muito ao encontro daquilo que a gente desejava fazer. A primeira edição, em 2019, ela ficou pronta bem no comecinho de 2020. O nosso cronograma era fazer o lançamento disso em março de 2019 ou em abril de 2019, ali por ocasião da posse da nova diretoria da EAMESP, quando estava entrando o pessoal, o grupo da Silvia, né, que estava me sucedendo. E só que a diretoria começou a trabalhar e não tomou posse, né? Estou brincando, né? Ela não teve aquele evento festivo de posse, porque justamente por ali em março iniciou a pandemia, e inclusive as prioridades da associação naquele momento, da diretoria daquele momento, era como fazer esse evento, Semana de Tecnologia, né? Como fazê-lo online. Então, o lançamento do documento ficou para depois, aí o ano passou, e aí ficou pronto a segunda edição, e aí a gente já achou que valia a pena já fazer o lançamento na 27ª semana, que é o que estamos fazendo agora.
se trata de um perfil agregado, né, dos profissionais que trabalham nas empresas de metrô e nas ferrovias, né, predominantemente, majoritariamente transportam carga, né? São praticamente 2 setores. E para isso nós contamos com uma parceria extremamente importante e relevante, que é da NP Trilhos, principalmente na pessoa da Roberta Marquesi, aí, a quem agradecemos muito por todo o apoio, e da ANTF, na pessoa da Ellen Martins, que também foi uma parceiraça aí o tempo todo. Essas duas associações nos permitiram fazer os levantamentos, abriu as portas para os levantamentos nas operadoras, nas respectivas operadoras que são associadas delas. E com isso a gente conseguiu levantar aí a quantidade de profissionais que atuam nos 2 setores, né, a quantidade de engenheiros, e traçar um perfil de faixa etária, cargos, tempo de experiência, etc. É um perfil relativamente simples, né, uma fotografia agregada do setor, mas que ela não existia. Então, a gente aproveitou também, uma ótima sugestão do Miguel, né, também aproveitamos para fazer um apanhado aí dos investimentos e perspectivas de investimento nos 2 setores, também estimativa de demanda, aí no caso, demanda não de passageiros, demanda de profissionais, né, para trabalhar nos 2 setores, iniciativas de inovação, e bastante importante, né, as estratégias que as instituições de formação estão usando para preparar os nossos profissionais, né? Então, a gente conversou com várias delas, com o Senai, com o Mauá, agora não me recordo, mas depois o Miguel vai detalhar melhor, uma meia dúzia delas, CPFER, enfim, várias delas que figuraram nas edições dos relatórios, né, com depoimentos, com entrevistas, né, onde a gente procura fornecer aos engenheiros e arquitetos, mas não só aos profissionais que já estão dentro do setor ou que pretendem ingressar dentro do setor, né, quais são as necessidades de competências, de formação, para desempenhar melhor sua própria função e crescer na carreira. Só com um brevíssimo exemplo, né, esse fornecido pelo engenheiro Rafael Barros, né, que atua já há bastante tempo na formação aí no setor ferroviário, né, uma estimativa de demanda de profissionais, no caso de engenheiros, para a construção de novas ferrovias, né. Claro que isso existe analogamente a mesma demanda para a construção, para a implantação de obras metroviárias, aliás, até maior, né, porque qualquer metrô é predominantemente em túnel, né, normalmente. Citei isso a título de exemplo. E uma coisa que afetou muito, como eu já expliquei no início, né, os resultados de 19 para 20, eles sofreram a influência da pandemia que afetou a sociedade inteira, né. Eu vou mostrar alguns dados, né, que a gente obteve, mas como bem lembra o Miguel aí, não me atrevo muito a interpretá-los, porque são só 2 anos que a gente tem por enquanto, né, e isso precisaria de uma
uma profundidade de análise maior, dedicar um maior tempo de análise. Mas, de qualquer maneira, já é uma fotografia setorial que a gente não tinha antes, né? Primeiro, muito interessante saber que os profissionais que trabalham nos metrôs e trens urbanos, né, no Brasil, ficam aí na faixa de 39 mil, 40 mil profissionais, né? Uma pequena queda aqui de 2019 para 2020. Não me atrevo a dizer que foi por causa da pandemia, certamente a pandemia deve ter influenciado, mas existiam outras razões que já estavam em curso, e essa a variação de 3% não é tão significativa assim, né? Quando saírem os dados de 2021, talvez a gente já possa saber, né, se isso de fato é uma tendência, se não é, mas somos 40 mil, né, metroviários que trabalham diretamente nas operadoras metroferroviárias, né, sendo que cerca de 9% disso são profissionais de nível universitário, né, entre 9 e 10 mil profissionais universitários, e da ordem de 4.500 engenheiros. Então, este é hoje o nosso mercado de trabalho direto nas empresas operadoras metroferroviárias. Evidentemente, não estão aqui aqueles que estão nas empresas contratadas, que prestam serviço para as operadoras metroferroviárias. Estou falando dos empregos diretos, né, dos empregados que trabalham diretamente. E um pouco mais de 100 arquitetos, né, em torno aqui de 9% do total, e mais 4 mil de outras formações universitárias que chegam nesses 9 mil aqui. O que a gente viu é que essas porcentagens de 2019 para 2020, a participação desses engenheiros e arquitetos no quadro geral praticamente não se alterou. E aqui a gente tem o resultado do perfil em termos de cargos de liderança, né? A porcentagem, né, em relação a esse total aqui, né, de colaboradores, a porcentagem de diretores, gerentes, supervisores, coordenadores e outros profissionais de gestão, também praticamente inalterado, 19 para 20, em torno de 5% são ocupados por cargos de liderança, e no caso das operadoras metroferroviárias, a distribuição por faixa etária mostra assim, que tem poucos profissionais jovens, até 25 anos de idade, e depois nesses 4/5 aqui de faixa etária, né, aproximadamente igual, né, 20 e poucos por cento, só nessa faixa mais aqui, 36 a 45 anos, em torno de uns 28%. Também aqui as variações não foram tão expressivas, mas aqui na faixa mais sênior, né, acima de 56 anos, houve um registro aqui de um aumento dessa participação, mas, novamente, fica difícil interpretar os motivos, né? A gente vai precisar mesmo formar uma massa de dados maior. O tempo de experiência também não é que houve grande variação de 19 para 20, né? Mas o pessoal com menos tempo de formado, o pessoal mais júnior, vamos dizer assim, é minoria nas operadoras, no conjunto das operadoras metroferroviárias, né? De 6 a 10 anos, 11 a 20 anos e acima de 21 anos, né, o pessoal mais sênior é hoje a maioria, cerca de 28%. Né? Isso termina assim, um retrato do perfil da metrôs e trens urbanos. A participação da mulher chega a 13% nos metrôs e trens urbanos, né? A gente ainda tem bastante
para crescer, né? Nós que trabalhamos nas áreas administrativas, a gente até está acostumado a ver uma presença feminina bastante significativa, mas nas áreas operacionais, operação e manutenção, principalmente manutenção, as mulheres ainda são minoria, né? Então a gente ainda tem muito a crescer na questão da participação da mulher no total, né, das colaboradoras aí, metrôs e trens urbanos. Agora, o próximo perfil é o perfil análogo, né, para as ferrovias de carga. São 29 mil ferroviários, um mínimo acréscimo aqui de 2019 para 2020, praticamente estável, né, e um aumento um pouco mais significativo na quantidade de profissionais de nível superior, que aumentaram em torno de 20%, sendo que, curiosamente, a quantidade de engenheiros diminuiu, 10% de diminuição, e uma substituição por outras categorias profissionais universitários, né, que já foi 2,5 vezes aqui o aumento de um ano para outro. Né? Não me atrevo a fornecer interpretação para esses dados, torno a dizer que isso a gente tem que avaliar com mais calma, mas de qualquer maneira fica aqui uma luz amarela, né, sobre as questões relacionadas à formação e treinamento, principalmente dos jovens profissionais, né, para ingressar no setor de ferrovias. Talvez alguma coisa tenha que ser vista nesse sentido. Em relação à porcentagem deles no mercado, no total de colaboradores, variou pouco, né, de 10% para 1%, e aqui aumentou 4%, que é um pouco mais significativo. Com relação aos cargos de gestão, eles aumentaram proporcionalmente, né, de 3,5% para 4,5%, e como eu acho que seria de se esperar, enquanto nós temos 5% de cargos de liderança e gestão nos metrôs e trens urbanos, temos da ordem de 4% apenas nas ferrovias de carga, o que talvez esteja relacionado com o nosso, eu digo nosso, que eu sou do setor metroviário, né? A gente tem um contato muito maior com o público, então a gente necessita de ter mais gente habilitada para lidar com o público, então acredito que isso explique porque a gente tem que ter mais pessoal em cargo de liderança. A questão aqui da faixa etária, nós também temos uma faixa etária mais... a ferrovia de carga também tem uma faixa etária maior aqui, também não, ao contrário, né, do setor metroviário, a faixa etária predominante é do início, o pessoal mais jovem, entre 26 e 35, 36 a 45, né, indicando que as concessionárias privadas fizeram uma grande renovação nos seus quadros de pessoal, e a questão do tempo de experiência também. O pessoal com mais de 21 anos de experiência que trabalha nessas empresas é a minoria, e o pessoal com menos tempo de experiência, júnior, pleno, é a maioria. Então, é um pouco o inverso das operadoras de metrôs e trens urbanos. E a participação da mulher é ainda menor, né? De 13% lá no nosso caso, aqui apenas, ou melhor, já atingiram cerca de 10%, e tendo, portanto, que um espaço muito grande para aumentar a participação da mulher. Bom, isso em termos de apresentação dos resultados do perfil, que é o que a gente tem por enquanto. O Miguel vai dar sequência, então, eu vou interromper aqui para ele continuar no computador dele. Ele segue, então, a nossa apresentação com informações mais qualitativas. Ok, Miguel, está com você a bola.
muito bom, Pedro. Nós ao entrar em contato com os profissionais das operadoras, nós levamos um questionário, né? Então, nós perguntamos outras coisas além dos números. Eu vou compartilhar com vocês as informações complementares que contêm esses dois relatórios. Por exemplo, ações relacionadas à inovação. Uma pergunta aberta, os profissionais responderam para nós, e aqui tem uma síntese, que são ações feitas pelas operadoras, pode ser por uma delas ou pode ser por um conjunto delas, mas a destacar que realizar treinamento, qualificação, organizada de ideias, né? Projetos de digitalização, atuar junto às áreas para mudança de cultura interna no que tange a inovação, porque há uma expressão que apareceu muito, que na inovação é parceira da resiliência. Isso ficou muito claro nesse período que a gente viveu, ainda está vivendo, né? Elaborar, propor, executar medidas de projetos de inovação, plano de ação para o desenvolvimento de novos negócios das companhias, isso compartilhando, então, com as equipes, né, para que trouxessem ideias, né, para que tragam ideias, inclusive propondo medidas para futuras contratações. Gerir política, plano de inovação, estímulo à cultura e capacitação de inovação, prospecção de projetos de inovação, acordo com centros de pesquisa, universidades, startups, entidades de fomento. A gente vai perceber depois, conversando com os professores, que, de fato, tem um canal de diálogo entre as operadoras, tanto de carga quanto de passageiros, com a academia para a pesquisa, né? A administração de sistemas operacionais de manutenção e de controle. Isso foi o que foi levantado nos questionários, né, que a gente recebeu. Numa segunda parte, os questionários que a gente recebeu das operadoras de transporte de carga, existe a coincidência em alguns itens, né, mas promover a transformação digital, buscar implantar soluções inovadoras, fomentar a cultura da inovação de forma sistêmica na empresa, mapear o cenário futuro de negócio. Isso é uma coisa interessante, né? Mapeamento e monitoramento das tendências impactantes, adequação dos tempos, né, de entrada de tecnologias. Isso chama bastante atenção, porque esse vai ser o tema do terceiro relatório, né? Um olhar para o futuro, um olhar para o mundo. O profissional de 2021, 2022, como ele vai se preparar para 2030, né? Num cenário futurista, né, mais real, né, de transformação tecnológica. Agregar valor, estimular a participação dos colaboradores e assegurar um diferencial no mercado. Esses foram os pontos que complementaram os dados dos indicadores numéricos, né? Nós conversamos com professores mesmo. Eu vou ler uma lista para... Nós conversamos com Paulo Machado, da Universidade Federal do Pará, Yeside Assaf, da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Antônio Silveira Lopes, do IME, o senhor Henrique Bonetti, do CPFER, da Mauá, Alteliano Antunes dos Santos Júnior, Leonardo Bartalini Barufaldi, da Unicamp, o Rafael Barros, que nos deu aqueles indicadores de cálculo de demanda, né, que ele é da Faculdade Inspirar, a Rosângela Mota, José Roberto Cardoso, Wilson Komatsu, da Poli, o professor Paulo Campos, arquiteto e engenheiro também da Poli, professor Oswaldo Laos Maia, do Senai, a Renato Giacomini, da FEI, e a Cássia Assis, da Mauá. Aqui nós separamos 3 pensamentos interessantes
que as universidades já têm em suas grades, né? A Mauá, por exemplo, a professora Cássia, ela destaca o uso do BIM, né? Que já é um laboratório muito ativo, e ela fala da parceria com operadoras de transporte sobre trilhos, né? O professor Paulo Campos, ele fala da importância do transporte sobre trilhos como um urbanista, né? Que a própria natureza dos trilhos, ele é amigável com o meio ambiente, né? E ele precisa de incentivo, né, para projetos, e desenvolvimento, enfim, desse sistema de transporte. E o professor Renato Giacomini da FEI, ele levantou a questão, já com vias à pandemia, a questão de como que a gente deve pensar a engenharia, a formação e a elaboração dos projetos visando o distanciamento, mesmo no pós-pandemia, né? Pensando no espaço, tanto na questão arquitetônica quanto na questão operacional, né? Porque ele pensa que essa situação que a gente vive hoje vai exercer um impacto na sociedade e a forma de ver o transporte público. Além disso, nós levantamos com profissionais de RH um conhecimento meio um consenso sobre essas habilidades que são necessárias, mas nós relacionamos no relatório, né, capacidade de resolver problemas, o pensamento crítico, a criatividade, saber lidar com as pessoas, saber coordenar equipes, ter inteligência emocional, ter um repertório para poder ter tomadas de decisão, ser orientado a servir e a colaborar, ter espírito de equipe, saber negociar, ter capacidade de adaptação, são as soft skills que hoje um contratante procura no profissional. No relatório também, nós não pudemos evitar de falar de saúde. A questão da saúde, ela é muito presente no dia a dia do trabalhador. Nós entendemos que a EAMESP, como entidade representante da pessoa física, né, engenheiro e arquiteto, é um serviço de informar no nível da pessoa, né? Então, por isso que a gente abriu esse tema da saúde, que a gente tratou na segunda edição. A pandemia trouxe à luz um problema que já estava presente na rotina dos profissionais de transporte: importância de ter cuidados com a saúde. Crise econômica de longa duração, se acumularam à questão da pandemia, e aí você tem problemas de ler, estresse, depressão. Esses problemas se exacerbaram. Na segunda edição do relatório, nós conversamos com profissionais de saúde, né, que detalham algumas ações e algumas dicas, né? Também são coisas consensuais, nós registramos no documento. Esse é o último slide da minha parte. O que eu gostaria de convidar é que todos que estão nos assistindo, né, acessem o site da EAMESP para fazer download desses materiais, né? E aí, porque o que eu e o Pedro compartilhamos é uma síntese, né? Então, lá você vai ver as entrevistas o desenvolvimento desses temas, né? E também aqui, para eu não esquecer, fiz uma lista, nós montamos a pauta editorial da terceira edição, nós estamos iniciando o trabalho da terceira edição, onde a gente vai continuar com os indicadores. Talvez a gente tenha a resposta a essas perguntas, né, Pedro? Porque algumas coisas nós estamos devolvendo para o mercado, né, para entender essa variação. Então, nós vamos conversar com todos esses professores que nós relacionamos, né, e para montar essa pauta, nós recebemos o aconselhamento de alguns profissionais, né? O próprio Pedro, né, que é um conselheiro, né, o Ayrton Machado, a Marise Viana, o Leonardo Lenharo, representando a EAMESP, né, representando a NTF, a Eli Martins, representando a NP Trilhos, a Roberta Marquese,
representando a engenharia e o setor da construção, o senhor Roberto José Falcão Bauer, né? Então, fica o convite para que todos acessem o site, que façam download das edições anteriores. Um último comentário é que essa iniciativa da EAMESP como idealizadora e a Diagrama como produtora, né, ela só foi possível graças à parceria de empresas que adquiriram cotas de patrocínio, né? A EAMESP não é uma entidade de fins lucrativos, então a gente foi no mercado buscar apoio, né? Então, se alguma empresa tiver interesse em participar da terceira edição, pode mandar um e-mail para mim, eu encaminho para a área comercial e alguém volta o mais rápido possível para conversar sobre essa possibilidade de parceria. E é isso, Pedro. Minha parte é essa. Convite a acessar o site, convite a incentivar o trabalho, o relatório e dar largada para a terceira edição, né? Estamos dando largada para a terceira edição. Obrigado, Miguel. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Acho que cumprimos o objetivo aqui, né, de lançar o documento, chamar a atenção para ele. E agora vamos ouvir a nossa presidente, a Silvia, que vai encerrar aqui o nosso bate-papo. Silvia, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Miguel, meu ex-presidente, meu conselheiro agora. Miguel, parceiro da primeira e segunda edições, e como você já anunciou, nós já estamos preparando a terceira edição, um pouco mais lento, porque estávamos na preparação da Semana de Tecnologia, mas não menos intensa. Eu convido realmente a todos que se interessam para conhecer mais o trabalho que é feito para que esse relatório seja efetivamente realizado. E, como disse o nosso representante do Ministério da Infraestrutura, né, Pedro, temos que incentivar o setor e investir nos engenheiros, investir na capacitação de técnicos no setor. E isso aí vai mostrar como está o setor, como ele realmente ainda está com esse cenário. Nós precisamos realmente que, com toda essa promessa de que nós vamos ter investimentos, que a gente tenha também profissionais que possam atender o setor. Muito obrigada a vocês, vamos continuar trabalhando junto e vamos continuar com a nossa Semana de Tecnologia, que hoje ainda não acabou. Muito obrigada, vocês dois. Obrigado, Silvio. Obrigado, e a todo o Miguel. nosso público, a todos que estão nos assistindo, a todos aqueles que nos acompanham. Obrigada. Eu que agradeço. The people we all rely on to make the world go round, they rely on Thales. In a world full of opportunity and unpredictability, we help those with big ambitions think faster and act smarter. From the bottom of the ocean to the depths of space and cyberspace, our architects combine unique and diverse expertise to allow our customers to confidently master every moment along the way. In ground transportation, countries, cities, and transport operators rely on Thales to adapt to rapid urbanization and meet new mobility demands, whether locally, between cities, or across national frontiers. Our expertise in signaling, communications, fare collection, and cybersecurity gives people and goods a connected journey, moving them safely and efficiently. No matter how challenging the project, we stay by our customer's side until the job is done, whatever it takes.